Olá, meus amigos, graça e paz a todos. Estou aqui mais uma vez para deixar esse vídeo, trazendo uma mensagem da parte de Deus para todos vocês. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ouça essa mensagem é uma mensagem poderosa que Deus falou ao meu coração há alguns tempos atrás. E eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero lhe incentivar, lhe motivar a viver. Você está sentenciado a viver. Você tem que viver. Você tem que se levantar do estado em que você se encontra. Você tem que mudar a sua forma de agir. Você tem que reagir às diversidades da vida, aos problemas da vida. Você tem que reagir, levantar a cabeça e saber que existe um Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler uma palavra da parte de Deus aqui para vocês, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 8. O versículo é o versículo de número 22. Preste bem atenção. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esse versículo aqui é o desfecho daquele evento que aconteceu nos dias de Noé. Você conhece bem a história? Se não conhece, eu vou simplificar. A Bíblia diz que Deus, olhando para o planeta Terra, para os humanos, percebe que a humanidade está toda corrompida. E a Bíblia vai dizer que Deus entristeceu com isso. Ficou triste ao ver a humanidade tão mergulhada no pecado, a humanidade tão dispersa, tão longe de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Deus decretou uma sentença: exterminarei o homem da terra, vou acabar com tudo. E decidiu mandar um dilúvio. Mas antes dele dar ordem à natureza para que chovesse, durante tanto tempo, ele viu graças na vida de um homem. E esse homem era Noé. Deus resolveu salvar a humanidade através deste homem, da sua esposa e das suas filhas. A Bíblia vai dizer que Deus chama Noé e diz a ele: faça uma arca, Noé. Construa uma arca, porque enviarei dilúvio sobre a terra. A terra está corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Estava cheia de violência. E Deus resolve fazer uma arca. Pede a Noé que faça essa arca. Ele resolveu acabar com a humanidade, mas também decidiu, por graça, salvar uma família e, posteriormente, toda a humanidade. E a Bíblia diz que Noé criou a arca. Ele fez a arca conforme Deus lhe mandou. Ele fez, nos mínimos detalhes, tudo que Deus mandou ele fazer. A Bíblia vai dizer que depois de pronta a arca, Deus pede a Noé que traga casais de todas as espécies de animais, introduza dentro da arca, para que eles se protejam do dilúvio que viria. Noé e sua família também. Ele, a esposa, suas filhas, seus genros. E Noé assim faz, obedecendo a Deus, crendo pela fé na palavra do Senhor. Ele faz a arca, ele constrói esta arca. E ao construir esta arca, chega o dia em que Deus envia uma tempestade tal, uma chuva torrencial, que levou muito tempo para parar, segundo a palavra do Senhor. Se você não leu, leia, estude os capítulos que faz uma narrativa desses eventos. Mais de um ano
Noé e sua família permaneceu na arca. E como eu vinha dizendo, chegou o dia do desfecho, em que as águas cessaram, a chuva parou, e chega a hora de Noé sair da arca. Porém, Deus resolve fazer uma promessa. E a promessa que ele fez foi que nunca mais ele faria isso com a humanidade. Acabar a humanidade por meio da chuva. E como é verdade isso? Porque o próprio Deus deu um sinal a Noé de que não faria mais isso. E qual é o sinal? É o arco. O arco que hoje as pessoas chamam de arco-íris, mas a verdade é o arco, né? O íris é uma deusa egípcia, né? São deuses, são mitos, mas com o decorrer do tempo o homem continua se perdendo, né? Fazendo coisas que Deus não mandou fazer e colocar o íris. Isso já vem de muito, muito longo tempo, mas a Bíblia chama de arco. O sinal em que Deus não faria mais aquilo. Ele não destruiria mais a civilização por meio de chuvas torrenciais, por meio do dilúvio. E acontece que nós lemos o versículo final, que é uma promessa. E é fato. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Meus irmãos, prestem bem atenção. O que eu quero dizer para vocês. Eu quero transmitir uma palavra de forma metafórica, simbólica. Quero usar os símbolos. Você sabe muito bem que a Bíblia, ela pode ser entendida nessas três formas de linguagem: alegórica, figurativa e literal. Da forma literal. Para você entender a Bíblia é necessário que você entenda essas três linguagens. Qual é a forma metafórica, a forma alegórica e a forma que é literal. É aquilo que Deus fala e é aquilo mesmo que está escrito. Mas existem formas de linguagem, como o uso de objeto para representar alguém. É dentro dessa palavra de Gênesis, capítulo 8, o evento de Noé, que eu quero transmitir uma mensagem de esperança para você. E como é que eu vou fazer? Veja bem, a palavra do Senhor diz que o barro, ele nos representa. Basta você ver que Deus nos formou do pó da terra. No entanto, se você pega, você tem pele, carne e osso, nervos, veias, artérias. Você não vê o pó da terra, né? Mas a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. No entanto, eu vou usar como figura o pó da terra, ou seja, a terra em si. Vocês lembram de que existe uma parábola em que Jesus fala sobre a semente, em que o agricultor sai a semear a semente e ele deixa cair algumas sementes sobre a terra. E o que Jesus faz ali? Uma metáfora. Ele usa a parábola da semente ou da sementeira para representar o homem. Ele vai dizer que cai na terra algumas sementes. Ele diz em Lucas capítulo 8, versículo 13, e os que estão sob pedra estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram a palavra
e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. E aqui caiu em boa terra, preste atenção, boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Essas são as palavras de Jesus dentro dessa parábola. Ele usa a terra representando o coração do homem, o ser humano, a sua criatura, né? Jesus usa a terra para representar o homem. Paulo vai falar também sobre o barro. Ele vai usar a figura do barro representando o homem. Isso você vai ver em diversos lugares na Bíblia, essa forma metafórica ou figurativa, se você quiser chamar, em que Deus usa essa forma de linguagem para falar as verdades ao nosso coração. Nós estamos sempre diante de palavras assim na Bíblia. A Bíblia está recheada de forma. Por isso que muitas pessoas leem e não entendem. Não conseguem entender a palavra do Senhor, porque existem palavras assim, que são comparativas. Compara o homem a um objeto. Veja bem em Romanos, no capítulo 9, a palavra do Senhor, por meio de Paulo, vai dizer, eu vou ler alguns versículos a partir do primeiro, capítulo 9 de Romanos. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, a maior servirá a menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz as Escrituras a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus suplicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro
para a desonra. Preste bem atenção, Paulo usou a figura do barro para ilustrar a pequenez do homem diante de Deus, a suprema autoridade divina. Ele faz aqui usando a nação de Israel, ou os israelitas, que muitas das vezes questionava o evangelho que Paulo pregava, achando que os israelitas estavam longe da graça de Deus, estavam dispersos da graça de Deus, não seriam escolhidos por Deus. Mas Paulo dá uma explicação ali. Por quê? Acreditavam eles que a lei salvava, e Paulo não, é a graça. E o poder é de Deus, a autoridade é de Deus, ele é Senhor. E aí ele faz essa alegoria maravilhosa, e perguntando: quem és tu, né? Quem é você para contender contra o oleiro? Nós somos barro, nós somos vaso, construído para ele, para a honra e para a glória dele. Porque eu vou discutir, debater com Deus sobre alguma situação em que eu estou vivendo, por algum momento difícil que eu estou vivendo? Vou eu contender com Deus? Vou eu cobrar de Deus? Já ouvi pessoas falarem assim: para quê? Para que vir a este mundo se esse mundo não tem sentido? Deus não existe, e se ele existe, está fazendo tudo errado. Eu já ouvi isso falar. Eu já ouvi pessoas falarem assim: e se Deus existe, está tudo errado. Contendendo com o Criador, buscando contender com o Criador. Dizer o que Deus deve fazer ou não. Ele é Senhor, ele é Deus, Senhor do céu e da terra. Tudo está sob seu controle. Aconteça o que acontecer comigo ou com você, ele está no controle. Seja nesta vida ou naquela que ainda há de vir, a vida eterna. Tudo que Deus faz, ele sabe o que faz. Está longe do nosso entendimento saber a forma em que Deus trabalha, a forma em que ele age na vida do ser humano. Está difícil de entender, vai ficar difícil. Você vai passar anos, milênios e não consegue entender a mente de Deus. Nós temos a mente de Cristo, sim, mas ainda não em sua plenitude. Mas na mente de Deus, não. A mente de Deus, ela é complexa. Não existe palavras para falar sobre a pessoa de Deus. Então Paulo usa essa figura, o barro. O barro. Você vai encontrar também no Salmo, o Salmo 125, verso 1 vai dizer: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Veja que ele usa essa figura do monte. O monte é feito de quê? O monte é feito de barro, é uma figura. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então perceba que são figuras usadas como o pó da terra, a terra, o barro, o vaso de barro, contendendo contra o oleiro. Perceba que são figuras que Jesus Cristo usa, que a Bíblia, a palavra do Senhor, usa para representar o homem. E eu quero pedir permissão para usar o texto de Noé, Gênesis capítulo 8, onde nós lemos no versículo 22, para trazer uma mensagem de esperança ao seu coração. Ele disse: enquanto houver terra, enquanto houver vida, você pode pensar assim, enquanto houver a sua existência, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, enquanto houver vida, não deixará de existir a sementeira e a ceifa. O tempo em que você vai plantar, o que é que você está plantando? Meu querido irmão, o que você está plantando? Você está em tempo de plantar, de semear ou de ceifar? Ou você está ceifando? Você está plantando agora, neste momento da tua vida, ou você está semeando? A Bíblia diz que de Deus não se zomba, que o homem plantar isto, ele semeará.
O que é que você está plantando? E o que você está colhendo agora? São coisas boas ou são coisas ruins? Preste bem atenção à sua vida, o que é que você está plantando. Porque se você está semeando algo que é de forma negativa, que te deixou triste, abalado, pense no que você semeou lá atrás. Pense no que você plantou lá atrás. Que talvez você esteja ceifando, colhendo aquilo que você plantou. Agora, no momento, você está plantando. Você está plantando o quê? Coisas boas? Boas obras? Ou obras más? O que você está plantando? Pense nisso. Porque a colheita virá. Está aí uma lei que rege toda a humanidade. Aquilo que você plantar, você ceifará. Não tem como fugir. Tudo que você fizer, você vai colher. Não importa o que você faça. Você está investindo na sua carreira profissional, vai colher. Com certeza, porque você está se esforçando para isso. Está plantando. Você está fazendo a coisa certa. Plantando coisa boa para colher lá na frente. Não espere que seja colhido de um dia para o outro. Tem sementes que demoram mais. Tem semente que demora menos. Mas todas têm o seu tempo de acontecer. Tudo na sua vida tem o seu tempo. Tudo. Não adianta se apressar. Se apressar, pode complicar a colheita. Você vai colher fruto verde? Não, né? Você vai esperar ele amadurecer para colher. Não procure colher por antecipação, porque você vai saborear do fruto amargo. Entendeu? Deus está falando com você aqui nessa hora dessa palavra. Pense no que você está plantando. E se você está sofrendo, e agora veio à tona a sua mente que não deveria ter feito aquilo, pense a partir de agora. Porque você está vivo, você está vivendo e você precisa continuar. Você não pode baixar a cabeça e desistir, você tem que continuar. Mas a partir de agora tome decisões acertadas. Tome decisões certas, para que você não venha colher o pior lá na frente. Ou venha se repetir aquilo que está acontecendo com você agora. Não faça isso. Plante coisas boas, para que você possa colher coisas boas. Ainda seguindo o versículo de Gênesis 8, 22. Enquanto houver terra, haverá sementeira e ceifa, também haverá frio e calor. Ora, frio e calor. Você percebe que no frio o tempo fica mais nebuloso. Eu que já morei em Curitiba há 15 anos, conheci as cidades do sul e agora São Paulo. O tempo daqui é assim, inverno é inverno, fica nebuloso. Outono e inverno fica nebuloso, nuvens espessas, grossas, nuvens negras, escuras. Às vezes passa dia, eu cheguei a contar em Curitiba que ficou quase 2 meses sem o sol aparecer. Esses momentos de frio é o momento em que você está sofrendo. É aquele momento de angústia, aquele momento de ansiedade, aquele momento de enfermidade, aquele momento da escassez, aquele momento em que as coisas não vão muito bem, as coisas estão acontecendo de forma em que você não planejou. Esses são os momentos de frio, né? São os dias tenebrosos, os dias de prova, dia de angústia. Tenha calma, tenha paciência. Faça como o salmista: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Tenha paciência, porque a tribulação ela produz a paciência. A tribulação produz isso e a paciência produz a esperança. E você tem que esperar, não adianta, você tem que esperar, mas de forma sábia, agindo da forma correta, seguindo o curso da vida, passo por passo. Não correr, passo por passo, não se adiante. E também haverá calor. Se haverá frio, há calor. Não são as estações? Inverno e verão? Você já percebeu que no verão todo mundo fica feliz, alegre, as ruas se enchem? No inverno você percebe que as ruas elas ficam menos transitadas, né?
as pessoas não saem muito. Quem mora no Nordeste, que eu sou de lá, e lá é muito quente, e eu sei que agora está chovendo, nessa data de hoje, está chovendo muito, a maior chuva de todos os tempos, dura muitos dias, mas isso é raro acontecer no Nordeste. Mas você sabe que o povo do Nordeste, todo mundo diz que eles são mais atenciosos, são mais receptivos, são mais alegres. Claro, é sol o ano inteiro. 2 meses de chuva e 10 meses de sol, de calor. Calor traz alegria. Para haver calor tem que haver sol. E o sol da justiça, quando ele brilha na sua vida, é só alegria. Quando o sol da justiça aparece, que é Jesus Cristo, resolve aparecer para você e dar o ar da graça, de você pensar. É nisso que eu estou pensando agora. A vida sempre foi assim. Você vai passar por momentos de dia e momentos de noite. Existem muitos exemplos na palavra do Senhor de pessoas que sofreram amargamente, na esperança de dias melhores, e aguardaram e esperaram até o momento em que chegou a sua vitória. Aguarde. Não tenha pressa, não tenha medo, permaneça firme e forte no Senhor. Guarde a bênção do Senhor, não perca as esperanças. Seja fiel àquilo que Deus fez com você. Você quer ver um exemplo de dias tenebrosos, dias ruins, em que uma pessoa teve na Bíblia Sagrada, mas que chegou o seu dia? Em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, Jesus Cristo vai contar a história dessa mulher. O Evangelho vai contar a história dessa mulher. A Bíblia diz assim: certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ia pior. Quer dizer, a mulher tinha um problema de saúde, de hemorragia, perdia muito sangue há 12 anos, só o milagre de Deus para que ela pudesse estar viva, né? Só um milagre de Deus. Mas era plano de Deus que ela estivesse viva para ter um encontro com aquele que é Senhor da vida. 12 anos sofrendo, imagina, a mulher gastou tudo o que tinha com a medicina, com os médicos, mas não teve resultado. Não surtiu resultado. O que acontece? Essa mulher teve um encontro com aquele que é o sol da justiça. Ela passou momentos de inverno, 12 anos, e o inverno dela durou muito, né, irmão? 12 anos. Quanto tempo você está vivendo esse tempo de inverno? Quanto tempo você está vivendo? Quanto tempo você está passando? Porque a Bíblia diz que essa mulher foram 12 anos. Só que tem uma coisa que aconteceu com ela que está acontecendo com você agora. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus Cristo. A Bíblia diz no versículo 27. Veio por detrás dele, entre a multidão, tocou nas suas vestes. Porque Jesus estava rodeado de uma grande multidão. E essa mulher encontra lugar. E tocou nas suas vestes. A tradição vai dizer que a mulher numa situação daquela era impura e não poderia estar no meio de uma multidão. Ninguém poderia lhe tocar neste período, a não ser os médicos. E ela teve a coragem, ela tomou a atitude de buscar o milagre, porque ela sabia que Jesus poderia curá-la e poderia dar novos ares, novos dias para a sua vida. Aí ela tocou na veste, porque ela dizia, dentro de si, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela tinha certeza de que aquele era o Cristo, Filho de Deus, e que ela poderia ser curada. Ela disse, não precisa eu falar com ele. Não precisa eu oferecer sacrifício. Não precisa eu marcar uma reunião. Não precisa, não. Marcar um encontro, como Nicodemos marcou com Jesus, porque não queria que ninguém o visse. Ela disse, não precisa disso. Somente tocar nas suas vestes será o suficiente para eu ser curada.
Olha a fé dessa mulher. Que fé, né? Ela estava com muita fé nessa hora, né? Aí a Bíblia diz que logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo, está já curada daquele mal. E logo, versículo 30, e logo Jesus, Marcos capítulo 5, versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os de seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Temendo e tremendo. Por quê? Porque ela sabia que se alguém reconhecesse ela, a mulher do fluxo de sangue, ela era impura e os judeus não poderiam tocar, nem chegar, ela não poderia nem chegar perto de ninguém, né? Porque a tradição dizia isso, os costumes dos judeus. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Que noite, né? Que noite triste para essa mulher, né? A noite dela, eu estou falando no sentido figurado, a doença dela, a enfermidade, o mal que acometeu aquela mulher durou 12 anos. 12. Quanto tempo você está vivendo? Seja com a enfermidade, com as portas fechadas, os problemas da vida, problema familiar, é aquele filho que te dá o trabalho, é aquele familiar que tira a tua paciência, suga toda a tua energia, é aquele sanguessuga, né, que faz parte da tua vida, que te suga e você não vê esforço da parte dele, você não vê um retorno da parte da pessoa, e no entanto ele está só te sugando, sugando tuas energias, teu sangue, e você está percebendo que tuas forças estão indo embora, você já está quase sem força, não é isso? São noites frias, é inverno, é semente, né? Está plantando. Preste atenção no que você está plantando, no que você está vivendo. Mas chegará dias, eu creio, em nome de Jesus Cristo, que virá o sol da justiça, o sol brilhará. Tempos bons, tempo de colheita, tempo de verão, né? O dia virá, não será mais noite, essa noite escura, tenebrosa que você está passando. Esse momento difícil na sua vida. Acredito que irá passar. Essa é a palavra de Deus que eu deixo para você aqui nesse dia. Curta o canal, se inscreva, nos ajude a crescer, porque o meu intuito, meu objetivo é pregar o Evangelho da graça de Deus. Eu sei que os dias não são bons, os dias são tenebrosos, os dias são escuros, os dias são difíceis, a caminhada, todos nós vivemos assim, ninguém está imune a esses problemas sociais, políticos, mundiais. Tem coisas ainda vindo por aí piores do que essas que vocês estão vendo. Olha, guarde essa palavra. Virá dias piores do que esse que vocês estão vendo. Mas eu acredito de que Deus há de guardar os seus escolhidos, há de guardar aqueles de coração puro, aqueles íntegros, em meio ao caos que a terra vive e viverá. Eu tenho certeza de que Deus protegerá. E quando nós não aguentarmos mais, Ele virá para arrebatar a sua igreja. Mas enquanto não chega este dia, tenha fé, tenha esperança, confie no Senhor. Confie no Senhor. Dê ao Senhor um voto de confiança. Você, meu amigo que está me ouvindo, você se afastou do Evangelho, da graça, você se afastou da vontade de Deus, precisa ir em nenhum lugar não, aí mesmo onde você está, você ora, você pede a Deus para que Ele te dê uma solução, te dê uma resposta. Faça isso.
Ore ao Senhor, peça forças, peça a Ele uma direção para que você possa resolver esse problema, solucionar esse problema. Para a glória de Deus, faça isso, ore, busque ao Senhor. Volte-se para Ele, para a sua palavra. Não desista, não desanime. Você pode ter perdido alguma coisa aqui na terra, que as coisas aqui na terra são assim. Se perde com o tempo. O que é material um dia se acaba. O que é matéria um dia se acaba. Mas não perca a esperança, a fé. Guarde a fé, meu amigo. Se levante, se erga. Levanta a sua cabeça, siga em frente. Não desanime. Não dê cabo de sua vida, não, porque você está sentenciado a viver. Eliminando a vida aqui na terra não significa que você deixe de existir. Você vai continuar existindo. Mas depende de você. Depende da sua fé. Depende do dom que Deus te deu para que você tenha uma vida melhor, tanto aqui quanto depois. A palavra de Deus diz isso, que tanto neste mundo quanto no vindouro nós teremos a proteção de Cristo. Nós teremos as bênçãos do Senhor. A misericórdia do Senhor é riquíssima. Então seja forte, seja firme. Não deixe com que nada neste mundo tire a sua esperança, tire a sua crença em Deus, a sua fé. Permaneça firme em meio à luta. Chegará dias melhores, pode ter certeza disso. Meus queridos, graça e paz, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.